Olá pessoal, estamos de volta. Muito obrigado a todo mundo que curtiu, que fez alguns comentários e que adicionou o canal nos seus favoritos. Muito obrigado por tudo e espero que a gente continue a trabalhar. Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões que envolvam a indução eletromagnética. É o assunto final. Quando a gente estuda a eletricidade e o magnetismo, a gente acaba misturando as duas coisas. É importante que para você ver esse vídeo você esteja um pouco habituado a lidar com os conceitos, ok? Então qualquer coisa é bom dar uma lida no seu livro de estudos ou procurar algum vídeo aqui no YouTube que tenha esse conteúdo. Eu tenho um vídeo no canal, nos comentários abaixo eu vou indicar o link se você quiser assistir o vídeo que já tenho aqui no canal, ok? Então vamos lá, vamos para as questões. Deixe-me aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Acho que assim já dá para ver, ok? Primeira questão. Uma questão que aparentemente ela é operacional, mas ela é teórica. Eu vou destacar para vocês o que a gente vai ficar atento. De quanto deverá ser a magnitude, ou seja, qual é a intensidade do choque elétrico. Ele disse que o choque elétrico está relacionado com a força eletromotriz induzida. Se segurarmos as extremidades de uma bobina composta por 10 espiras de área 1 metro quadrado e deixarmos passar ortogonalmente por esta bobina uma densidade de fluxo magnético constante com módulo dado por B igual a 11 Tesla. Bom, para você que nós precisamos relembrar algumas coisas. Veja só, para calcular a força, vamos colocar aqui a primeira questão. Para a gente calcular a força eletromotriz induzida numa bobina, a gente precisa uma bobina. Se ela tiver N espiras, a gente multiplica logo pelo número de espiras vezes a variação do fluxo magnético. A variação do fluxo magnético em relação ao intervalo de tempo. Se você observar no enunciado, ele nos informou que o fluxo magnético é constante. Se o fluxo magnético é constante, o que é que ocorre? A variação do fluxo magnético ela é exatamente igual a zero. De modo que a força eletromotriz, isto vai implicar que a força eletromotriz ela vai ser também igual a zero. Ok? Quando a gente realizar o produto aqui de N vezes zero, vai dar 0 dividido por 0 é 0. Então, a resposta seria a letra A, 0 volts, por conta disso que a gente discutiu agora. Ok, pessoal? Lembrem-se desse fato. A força eletromotriz induzida depende da variação do fluxo magnético. Se o fluxo magnético não alterar dentro de alguma espira, seja ela de que forma for, não vai aparecer uma força eletromotriz induzida. E só lembrando, o fluxo magnético a gente calcula multiplicando o campo magnético pela área. Isso aqui de maneira geral. Às vezes quando essas coisas não são perpendiculares, a gente vai multiplicar isso aqui pelo cosseno. Deixa eu melhorar esse cosseno, melhorar essa letra. Pelo cosseno de um ângulo θ, que indica nada mais do que a reta normal que forma com essa superfície, a normal essa superfície, e as linhas de campo magnético. A gente pode até mostrar isso depois numa figurinha, ou como eu disse, num vídeo que você pode ver em outro momento, devem explicitar isso melhor, ok? Mas o que você deve perceber é isso: a variação do fluxo magnético tem que existir, ok? Vamos para a segunda questão então. A figura abaixo mostra um ímã AB se deslocando no sentido indicado pela seta.
sobre um trilho horizontal envolvido por uma bobina metálica fixa. Nessas condições é correto afirmar que durante a aproximação do ímã à bobina, percebam uma coisa, ele não está nos mostrando, ele está nos mostrando o ímã se aproximando, fala das suas extremidades A, B, mas ele não diz a polaridade do ímã. Eu não sei se se no ponto A ele é norte ou sul. Da mesma forma, eu não sei se o ponto B ele é sul ou norte. Ele só disse que o ímã está se aproximando da bobina. E é por conta dessa aproximação que a gente vai desenvolver a nossa questão. Toda vez que o ímã se aproxima, a tendência da bobina é repelir. A bobina ela vai repelir o ímã sempre que o ímã se aproximar dela. Sempre que o ímã se aproximar dela, ela vai tentar repelir o ímã, ok? Isso tem a ver com a lei de Faraday-Lenz, ok? Lembre-se disso. O fluxo, a corrente elétrica criada na bobina, ela vai ter um sentido tal onde ela vai tentar se opor ao fluxo magnético a ela. Se o fluxo magnético dentro dela tender a aumentar, ela vai querer que ele diminua. Se o fluxo magnético dentro dela tender a diminuir, ela vai querer que ele aumente. Nesse caso, de maneira mais simples, quando o ímã se aproxima, ela tenta repelir. Então, quando a gente for analisar as afirmações, a gente na letra A sempre o atrairá, está errado. Sempre o repelirá, está certo. Sempre o atrairá se o polo A for norte, sempre o repelirá, somente o repelirá se o polo A for sul. Está errado. Sempre vai repelir independente da polaridade. Toda vez que o ímã se aproximar, a bobina vai tentar repelir, ok? Então, essa segunda questão, a resposta é a letra B. Ok, pessoal? Perceba que até agora essas duas questões a gente simplesmente aplicou os princípios teóricos que nós aprendemos, ok? Vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Finalmente uma questão operacional. Vamos ver. Um campo magnético cuja intensidade varia no tempo atravessa uma bobina de 100 espiras de resistência elétrica desprezível. A esta bobina está conectada em série uma lâmpada cuja resistência elétrica é de 10 ômegas e que está dissipando 10 watts de potência. A variação temporal do fluxo magnético através de cada espira é em módulo de... Bom, primeiro vamos anotar os dados, ok? Nessa terceira questão, a gente tem um número de espiras igual a 100 espiras. A gente tem a resistência elétrica de uma lâmpada igual a 10 ômegas ou 10 ohms, e por conta da criação do fluxo magnético, da variação do fluxo magnético no tempo, vai aparecer uma corrente elétrica e a lâmpada vai dissipar 10 watts de potência, ou então 10 joules de energia por segundo. Ele quer saber quem é a variação do fluxo, a variação temporal do fluxo magnético em cada espira. A variação temporal do fluxo magnético em cada espira, é isso que ele quer saber. Ok? Bom, para isso eu preciso saber primeiro quem é a nossa força eletromotriz. Ok? Preciso saber quem é a nossa força eletromotriz. Aí eu vou precisar lembrar da expressãozinha que a gente conhece de potência dissipada. A gente sabe que a potência dissipada num resistor, ela pode ser escrita como a DDP entre o resistor elevado ao quadrado sobre a resistência. A gente lê assim o por, né? É o por. Só que, no caso, na situação da questão, a diferença de potencial é exatamente igual à força eletromotriz induzida. É como se a gente criasse um gerador ideal nesse circuito. Ok? Então,
Se a gente for substituir os dados, a gente tem a potência dissipada vale 10 watts, a força eletromotriz induzida nós vamos descobrir agora, e a resistência elétrica na lâmpada vale 10. Isto implica que a força eletromotriz induzida ao quadrado é igual a 10 vezes 10. Quando a gente transferir o 10 para o outro lado, vai ficar 100. Você já deve ter percebido, então, que a força eletromotriz induzida vai ser igual a 10 volts. Quando a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, a força eletromotriz vai ser igual a 10 volts. Ok? Agora, nos resta aplicar na expressãozinha da lei de Lenz para... Deixe-me colocar um separador aqui para que vocês possam visualizar melhor. A gente sabe que a definição da força eletromotriz induzida, segundo a lei de Lenz, vai ser: a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético pelo tempo. Isso se a gente for calcular numa única espira. Como está tratando de uma bobina. E ele ainda diz, olha, é bom a gente ficar atento ao enunciado: através de cada espira. Se ele pedisse por acaso através da bobina, a resposta já estava aqui, seria 10. Inclusive, se a gente for notar, uma das letras indica 10 Weber por segundo. Na verdade, ou então 10 volts Weber por segundo é a mesma coisa que volts. 10 Weber por segundo. 10 Weber por segundo. Mas, como ele quer em cada espira, a gente tem que multiplicar isso aqui pelo número de espiras. A gente vai multiplicar isso aqui pelo número de espiras N. Agora a gente vai substituir o que a gente tem. Isso aqui, ó, variação do fluxo pelo tempo, é o que nós queremos, ok? Bom, a força eletromotriz vale 10. Aqui a gente tem menos a variação do fluxo pelo tempo, é o que nós queremos, vezes 100, que é o número de espiras. Quando a gente dividir por 100 dos dois lados, a gente vai ter que menos a variação do fluxo sobre o tempo é igual a 10 dividido por 100, vai ser igual a 0,1 Weber por segundo. E o que nos remete a marcar a letra B de bola como resposta. Você pode me questionar esse sinal negativo aqui, que eu não me preocupei com ele, né? Esse sinal negativo aqui que é da fórmula e do conceito. Mas nesse caso, a variação temporal vai ser de 0,1. A gente sabe que a variação foi de 0,1 e que esse fluxo diminuiu. O fluxo magnético diminuiu. Então, a gente pode dizer a variação foi de 0,1 diminuindo, ou 0,1 aumentando. Nesse caso, diminuiu. É isso que esse sinal está indicando. Você ainda pode reescrever isso aqui, se a questão ela for mais criteriosa, e dizer que a variação do fluxo em relação ao tempo foi de menos 0,1 Weber por segundo, se a questão for mais criteriosa. Mas aqui, claramente, ele está se preocupando somente com o módulo da variação do fluxo, ok? Em cada espira. Então, quanto a isso, procurem prestar atenção no que a questão está pedindo, no que você encontra. E o que é que significa esse sinal? Nesse caso, esse negativo aqui significa que o fluxo está diminuindo, simplesmente isso, ok? Vamos para a nossa quarta questão de hoje. Espero que as coisas estejam ficando mais claras para vocês, ok? Que isso esteja ajudando um pouquinho. Vamos lá. Quarta e última questão. Aproxima-se o ímã de um anel metálico fixo em suporte isolante, como mostra a figura. Movimentando o ímã em direção ao anel, não causa efeitos no anel. Produz uma corrente alternada no anel. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã.
produz corrente elétrica no anel, causando força de repulsão entre anel e ímã. Bom, é interessante a gente falsear as questões que estão com problema. Por exemplo, a letra A não causa efeitos no anel. Por que a letra A é falsa? Bom, a gente aprendeu, a gente até viu aqui na primeira questão, que quando existe uma variação do fluxo magnético, implica a criação de uma força eletromotriz. Ou seja, dizer que não vai acontecer nenhum efeito no anel não é verdade. Eu vou no mínimo criar uma força eletromotriz nele, criando também uma corrente elétrica. Vai aparecer também uma corrente elétrica aqui no anel, ok? Produz corrente alternada no anel. Os conceitos de corrente alternada indica simplesmente, assim, em termos mais práticos, que quando a gente aproxima o ímã do anel, a gente vai criar, enquanto a gente aproxima, uma corrente que caminha no sentido horário e uma corrente que caminha no sentido anti-horário. E a gente sabe que no momento que a gente aproxima, a gente cria no único sentido. Se a gente afastar, a gente troca o sentido. Se esse ímã tivesse se aproximando e se afastando em determinados intervalos de tempo, a gente criaria uma corrente alternada. Mas se a gente estiver simplesmente aproximando, como a gente está fazendo aqui, a gente não vai criar uma corrente alternada. Ok? Na letra C, ele diz que faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. A gente sabe que no ímã natural não há, vou colocar aqui a letra C, no ímã natural não há mudança na polaridade. Não há mudança de polaridade. E você pode se lembrar de um conceito que é da inseparabilidade dos polos magnéticos, que diz basicamente o seguinte: se eu tenho um ímã aqui, onde aqui está o polo sul, aqui está o polo norte. Se eu por acaso quebrar esse ímã no meio, eu vou criar dois ímãs menores, onde aqui vai estar o polo norte, que é esse polo norte aqui original, e aqui vai estar o polo sul. E no outro ímã, aqui vai estar o polo sul, que é esse polo sul original, e aqui vai estar o polo norte. Se você quebrar esses dois no meio, vai acontecer a mesma coisa e assim sucessivamente. Não há mudança de polaridade, não há separabilidade de polaridade. Então, o fato de aproximar o ímã não vai alterar a polaridade dele. Agora nos resta a letra D e a letra E, que deve ser, com certeza será uma das duas. As duas começam dizendo que produz corrente elétrica no anel. Isso está perfeito. Agora, uma diz que causa uma força de atração e a outra diz que causa uma força de repulsão entre anel e ímã. A gente já viu pela letra A que quando o ímã se aproxima de um anel, de uma espira ou de uma bobina, a tendência da bobina, do anel ou da espira é repelir o ímã. Quando o ímã se atrai, a bobina tenta repelir. No caso, nos resta então marcar a letra E como resposta, porque é a única que diz que criou uma corrente elétrica e que essa corrente elétrica vai gerar uma força de repulsão. Eu espero que isso tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, que tenha ajudado, e bom estudo. Se gostou, galera, por favor, dá uma curtida, que isso estimula a gente a fazer mais essas coisas, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.